Hoje eu vim falar com você que está com dúvida se deve ou não usar as canetas emagrecedoras. Eu sou Jaqueline Cavalcante, sou nutricionista clínica integrativa e trabalho de forma profunda analisando o metabolismo e saúde dos meus pacientes. E hoje então a gente vai falar sobre uma das perguntas que eu recebo bastante aqui no consultório Jaque, eu devo usar as canetas emagrecedoras para emagrecer? E antes de eu falar se você deve ou não, a gente precisa entender o que são as canetas emagrecedoras. Se a gente fosse fazer uma comparação com as famosas bombas de academia, a gente pode dizer que a caneta emagrecedora é uma bomba do emagrecimento. Enquanto as bombas de academia são os anabolizantes, as canetas emagrecedoras são os agonistas do GLP-1. E o que é esse GLP-1? O GLP-1 ele é um hormônio e ele é produzido de forma natural pelo nosso intestino toda vez que a gente come. E aqui cabe até um outro vídeo, né? A gente deixa para um próximo. Esse hormônio, ele nos ajuda a controlar a nossa glicemia, ele ajuda na saciedade e também no esvaziamento gástrico. E como todo hormônio, ele precisa de um controle médico. Afinal de contas, tanto anabolizantes quanto agonistas de GLP-1, eles mexem com o nosso metabolismo. É um efeito em cascata e isso pode sim ter tanto efeito colateral como alguns sintomas ou até consequências para a nossa saúde. Mas afinal de contas, o que são agonistas de GLP-1? Bem, lembra que eu falei que o GLP-1 ele é um hormônio produzido lá no nosso intestino e o agonista, que são as canetas, ele nada mais é do que uma substância que imita esse hormônio, se ligando lá nos receptores e dando comandos para o cérebro dizendo que a gente está extremamente saciado. Com isso, tanto a compulsão quanto o apetite despenca. Então, a pessoa que tinha muita compulsão ou muito apetite acaba praticamente não tendo ou diminuindo bastante. Esse agonista, assim como o próprio GLP-1, né, ele também retarda o esvaziamento gástrico, mas de uma forma muito mais severa do que na forma natural, fazendo com que o alimento permaneça lá no estômago por muito mais tempo. E claro, o alimento permanecendo por mais tempo no estômago demanda aí mais enzimas digestivas, mais enzimas pancreáticas, né, a bile, e todo esse sistema aí acaba se sobrecarregando um pouco mais. A gente sabe que tanto o sobrepeso quanto a obesidade, claro, aquela não relacionada à genética, mas tem muita relação com o fato da gente comer de forma inadequada aquilo que a gente precisa, seja uma grande quantidade ou ainda com poucos nutrientes, com muita energia principalmente. Tudo começa com a resistência insulínica, que nada mais é do que, aqui eu vou tentar explicar de uma forma bem didática como eu explico para os meus pacientes. Por exemplo, você fica muitas horas sem comer e vai lá e come um baita lanche, como a gente fala aqui no sul, né? Um lanche bastante energético, né? Então, às vezes a gente não tem nem noção, né, de que um pacote de bolacha tem, às vezes, a mesma energia do que um prato de comida, ou até mais, né? E pouquíssimos nutrientes, e aqui a gente pode falar mais sobre isso, a importância dos nutrientes na metabolização energética, fazendo com que essa energia fique circulando, né, livremente ali pelo corpo. O pâncreas, ele produz a insulina que vai buscar, né, vai tentar resgatar essa energia e levar para dentro da tua célula. Mas quando tua célula está com muita energia, porque você não gasta, seja porque você está com uma certa condição, seja porque você é sedentário, seja o que for, você acaba fazendo com que o seu organismo mande essa energia em excesso para o seu fígado metabolizar essa energia. Uma parte vai ser transformada em glicogênio, obviamente, mas nem tudo é possível guardar como glicogênio, né? E aí o fígado transforma essa energia em excesso em gordura. O uso das canetas acabam ajudando muito a cortar essa fome, essa compulsão, né, ou até mesmo esses excessos, porque a pessoa acaba não conseguindo comer grandes quantidades
Isso faz com que esse sistema anterior que eu comentei descanse, reativando não só o emagrecimento, mas até a perda da gordura dessa pessoa. E hoje a gente tem aí diversas canetas no mercado e não podemos dizer que uma ou outra é melhor, porque cada uma delas é específica para um determinado caso. Então, dependendo do seu caso, uma caneta vai ser específica, dependendo é outra. Então, é muito importante, com isso, a análise do médico, porque ele vai analisar seus marcadores biológicos, ele vai analisar seu contexto clínico, ele vai analisar, ainda mais se você vem, né, de uma nutri e que consegue te passar todo o histórico clínico para esse médico, ele vai conseguir analisar a melhor conduta para você, que é escolher tanto a caneta, né, qual marca utilizar, como também qual a dosagem, qual o tempo que você vai utilizar. Tudo isso vai interferir não só nos teus resultados, mas também nos sintomas que você pode, né, ter durante o uso da caneta e também nos efeitos colaterais pós a utilização. Então, alguns sintomas que você pode ter durante o uso da medicação é enjoo, dificuldade para comer, náuseas, pode ter vômito e, claro, se isso for com bastante frequência, principalmente se você mesmo comer daqui a pouco uma quantidade muito pequena, é importante você ir ao médico, né, e procurar um atendimento, porque pode ser que você esteja desenvolvendo pancreatite. A falta de fome, essa questão da pessoa ficar muito tempo em jejum, inclusive de água, muitas vezes, faz com que essa pessoa desenvolva cálculos biliares que podem não só trancar, né, as pequenas veias lá da vesícula, como também do pâncreas, causando aí a pancreatite. Pancreatite é algo sério e se você tiver esses sintomas de forma persistente ou aguda, por favor, procure atendimento médico. E se você já tem histórico com cálculos biliares, problemas de vesícula ou até histórico de pancreatite, tome cuidado no uso das canetas, porque você já tem uma predisposição a isso e te colocando num estresse, né, que é a falta de comida, a falta de água, pode ser que você desenvolva. E claro, né, gente, não posso deixar de falar da perda de massa magra. Já se sabe que o uso das canetas, o uso dessas medicações pode fazer com que a pessoa perca até 40% da massa magra, ou seja, todo o peso que você perdeu, 40% dele pode ter sido apenas massa magra. E o que é a massa magra? Água, principalmente água, né? Ali logo nas primeiras perdas, né? Vai ser água, porque você deixa de consumir muita energia e, para quem não sabe, para cada molécula de glicose a gente precisa de 3 de água, né? Então, toda vez que a gente deixa de comer, você acaba perdendo muito líquido, né? Então, esse peso acaba sendo considerado nessa questão. E também, claro, né, músculos. E aqui vem um ponto muito importante. A gente, quando perde músculos, a gente não perde apenas massa muscular em si, né? A gente aumenta o risco de desenvolver doenças imunes, né, imunológicas, porque a gente diminui também o nosso sistema imunológico. Para quem não sabe, a nossa musculatura, ela é considerada um órgão, né? Porque ela equilibra o nosso sistema imunológico. Quando a gente está com uma queda brusca dessa musculatura, a gente fica muito suscetível a ter complicações se a gente tiver daqui a pouco até um resfriado, né? Porque você não tem aquilo que equilibra o seu sistema e você está literalmente despencando esse sistema, né? A partir do momento que você não necessariamente usa a medicação, mas usa ela sem um acompanhamento nutricional. E essa falta da alimentação por conta do uso da medicação faz com que a pessoa também não atinja os seus nutrientes necessários, né? Não atinja ali a quantidade de nutrientes adequados durante o dia, né? E esses nutrientes, eles são muito importantes. Que nutrientes são esses? Ferro, B12, vitamina D, K, E, A, enfim, todas vitaminas importantes, muito importantes na metabolização energética, mas também no efeito em cascata, né, de todo o nosso organismo. Nosso organismo precisa de nutrientes para que funções metabólicas sejam executadas de maneira adequada.
Alguns dos sintomas, eu poderia até dizer efeitos colaterais aí, né, pós a medicação, é queda de cabelo, que não vai ocorrer na primeira, duas, terceira, quarta semana do uso da medicação. Isso vai ocorrer daqui a pouco 3 meses depois. Então, queda de cabelo, um cansaço extremo, fadiga, até depressão, gente. Eu tenho atendido aqui pacientes que têm utilizado as canetas, inclusive de forma, assim, sem acompanhamento, e quando eles param, dá ali uns 3 meses, vem sintomas de depressão, e na maioria das vezes pode ser por conta dessas carências nutricionais, Então, é muito sério a gente sair usando, sem um acompanhamento. O acompanhamento médico, ele vem para avaliar qual é a melhor conduta para você, considerando aí o seu cenário, etc. O acompanhamento nutricional, ele vem para dar suporte para você evitar, ou diminuir bastante os sintomas e os efeitos colaterais da medicação. Então, quando a gente entra com um acompanhamento nutricional adequado, você vai consumir ou vai estar muito próximo de consumir a quantidade de proteína adequada, você com isso vai dar funcionalidade a outras questões metabólicas que não envolvem diretamente essa questão do emagrecimento, mas outras questões hormonais, enfim, no seu corpo. Você vai ter acesso a nutrientes de forma adequada, A gente consegue gerenciar melhor as náuseas, os enjoos, E também evitar aí essas fraquezas musculares, essas perdas, que são bem ruins, principalmente para nós mulheres, perda de cabelo, pele caída, Enfim, então a gente consegue ter um manejo melhor do paciente, com essas questões. Ele acaba então tendo aquilo que ele tanto deseja, que é o emagrecimento, mas com qualidade. E além disso, o acompanhamento nutricional, ele te ajuda também a aprender a te alimentar, porque o que acontece? Muitas pessoas que hoje estão com sobrepeso ou obesidade são pessoas que não sabem, se alimentar de forma adequada, Então até sabe o que tem que comer, mas dentro do seu contexto, dentro daquilo que elas têm, que elas têm ali uma situação metabólica, elas não sabem exatamente como fazer. Então, quando elas deixam de tomar medicação, elas voltam a fazer o que elas faziam antes. E o que acontece? Efeito rebote. Então, elas acabam engordando novamente e ainda ficando com todos os efeitos colaterais que a medicação trouxe. Então, acaba não sendo algo bom, Então, para ser algo bom, acompanhamento médico para ver qual medicação é a melhor, acompanhamento nutricional para te ajudar a gerenciar os sintomas e efeitos colaterais e também para fazer com que os resultados que você tem hoje possam permanecer de forma saudável no futuro. Você vai aprender a se alimentar, Você vai aproveitar esse momento que você está mais conseguindo, escolher melhor, mesmo que quisesse, não consegue ali comer uma grande quantidade de algo ruim. Então aproveite esse momento para você aprender a se alimentar de forma adequada, E aí sim aproveitar os resultados que você tanto desejou, tanto sonhou em ter. Bom, e se você parasse agora aqui na minha frente e me perguntasse, bem, já que escutei tudo isso, e então, a medicação é para mim? Eu devo usar? Eu sou uma candidata a usar essa medicação? O que eu vou te responder? Primeiro, se você está hoje com um sobrepeso considerável ou uma obesidade, Então, o MC ali bem acima de 30, 35 ou mais, ou então 20 quilos a mais do seu peso, Junto com isso, você também tem alguma situação metabólica, alguma disfunção, como por exemplo diabetes, triglicerídeos, resistência urínica, pressão alta, dislipidemia, ou ainda uma compulsão psicológica, você já tentou tratar de todas as formas e você tem essa dificuldade de executar um plano alimentar tradicional ou controlar volumes, etc. Sim, você é um candidato à medicação. Essa intervenção, ela vai ajudar a desligar esse sistema, desde que ela seja uma ferramenta e que te ajude a te reeducar, Como eu falei antes, que ajude você a agora parar, olhar para si, poder fazer boas escolhas,
saber ali o que faz bem, o que faz mal, enfim, poder então ter resultados com mais qualidade e com mais consistência. E se você achou que esse vídeo te ajudou a clarear a mente sobre o uso das canetas, deixa o teu comentário aqui embaixo, comenta também se você já utilizou as canetas, se você teve algum efeito colateral, para ajudar outras pessoas que buscam por esse conteúdo com informações que podem aí ajudar na decisão ou saúde delas. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal.